tema da mensagem é: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Nós estamos examinando o Evangelho de Marcos, aos domingos à noite, e eu quero ler o texto de Marcos 9, 2 a 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaura todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Começando no verso 2, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. 6 dias depois de quê? 6 dias depois da confissão de Pedro, que ocorreu no capítulo 8, versículo 29, quando Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: O Senhor é o Cristo. 6 dias depois, seriam 6 dias depois de Jesus afirmarem no capítulo 8, versos 31 e 32. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente. Ou seriam 6 dias depois da declaração que o próprio Jesus fez no verso 1 do capítulo 9. Dizia-lhes ainda: Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Pois bem, na realidade, os 3 acontecimentos se deram num só momento, numa só ocasião, então poderiam ser os 3 juntos ou o último que Jesus mencionou. Mas o verso diz que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Já temos visto anteriormente, em várias ocasiões, que estes 3 apóstolos tiveram privilégios especiais de estar com Jesus em ocasiões especialíssimas, e uma delas é essa que nós vamos examinar hoje. E os levou em particular a sós a um alto monte. Há muita especulação com relação a que monte seria esse, mas eu prefiro não dizer qual, porque eu não sei, e a Bíblia não diz qual é. Então, para dizer o que os homens acham, é preferível não dizer, não é? Lucas 9, 28,
A segunda parte do versículo diz assim: Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Só Lucas nos dá essa informação. Aliás, o Evangelho de Lucas, ele pormenoriza muito a questão da oração na vida de Jesus. E aqui é uma delas. O verso, continuando no texto básico, Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Isso fala de um brilho, fala de uma brancura que não é possível reproduzir por qualquer ser humano, em qualquer circunstância. E assim se tornaram as vestes de Jesus, resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. O texto diz que Jesus foi transfigurado diante deles. O que significa isso? Foi transformado. Eles tiveram uma visão de Jesus na sua glória, como nós vamos ver o texto mesmo dizendo. O Evangelho, nós lemos aqui que as suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Lucas 9:29 diz assim: aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. Essa informação nós não temos em Marcos, mas em Lucas. E a roupa dele ficou como de um branco brilhante. Mas Mateus dá mais informação. Mateus 17:2. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Essa descrição corresponde a outras descrições de Jesus na sua glória, isso no livro de Apocalipse, isso aqui nesse texto principalmente, é uma manifestação da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eu creio e vou buscar mostrar isso para os irmãos, o que eu já disse há pouco. Jesus deu aos 3 discípulos a oportunidade de verem-no na sua glória, no seu esplendor, na sua magnificência, na sua majestade, na sua glória. Mas o texto diz no verso 4, e lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. E lhes apareceu com Elias e Moisés. Estejam bem atentos para o que vai acontecer e os detalhes que virão mais na frente um pouco. Elias foi arrebatado, foi o segundo homem, segundo a narrativa bíblica, que subiu ao céu sem passar pela experiência da morte. Isso não quer dizer que ele não tenha morrido. Talvez tenha sido o primeiro a ser transformado, deixado o corpo aqui e simplesmente ido para a glória, assim como foi Enoque, né? Como é descrito no livro de Gênesis. Embora de Enoque nós sabemos apenas que Deus o tomou para si. Mas lhes apareceu com Elias e Moisés. Nós sabemos que Moisés foi sepultado, mas não sabemos onde. E graças a Deus por isso, ninguém sabe. Eu estava ouvindo, foi hoje ou foi ontem? Hoje,
na hora do almoço, nós estávamos vendo um vídeo da... Como é que é o nome dela? Aline? Aline, lá de Israel. E ela estava mostrando exatamente o lugar onde, no Monte Hor, onde Arão foi sepultado. Mas Moisés, o corpo dele, ninguém sabe onde foi sepultado. Imaginem se soubesse, seria uma... iriam adorar ele, com certeza. Então o texto diz, e lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Lucas diz assim, eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória, em glória. Você entende o que significa isso? Eles viram Moisés e Elias na glória que eles têm depois que deixaram esse mundo. Eu não sei se isso é importante para você, para mim é muito importante. Jesus teve uma discussão com os saduceus, que não criam na ressurreição, e Jesus disse para eles que eles erravam não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E Jesus acrescentou ainda, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, porque todos eles vivem. Era uma referência a Abraão, Isaque e Jacó, porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eram os patriarcas dos hebreus. E aqui nós temos Moisés e Elias. E eles estão bem vivinhos, né? E estão na glória que eles têm já, aquela que Deus lhes permite ter e vai nos permitir ter quando nós deixarmos esse mundo. E por isso que o texto diz que apareceram em glória, apareceram na glória que eles têm agora. Jesus prometeu isso no Evangelho de... Está me vindo à mente, mas eu não sei se vou achar. É João, capítulo, se não me engano, 17. João 17, na oração que Jesus fez, a oração chamada de oração sacerdotal, lá no... Bom, o texto diz assim no verso 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo aqueles que me deste. Fez sentido? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, e ele já está falando de onde ele vai estar, porque Jesus usa palavras para descrever em toda oração, como se já estivesse acontecendo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram quem tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Mas o texto que eu queria frisar, Pai, minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste. Então, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Aqueles que são dele estão com ele.
Aqueles que não são dele não estão com ele. Eu estou me referindo àqueles que partiram já desse mundo. O verso 5 e 6 do capítulo 9 de Marcos dizem assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas. 3 tendas, pense nisso, 3 tendas. Quem é que estava lá? Jesus, Pedro, Tiago e João, 4. E mais 2 que não estavam mais neste mundo, mas se apresentaram ali conversando com Jesus, e por isso Jesus se transfigurou, conversando com eles no nível em que eles estavam. Pois bem, façamos 3 tendas. Uma para o Senhor, porque eles viram Jesus glorificado, outra para Moisés e outra para Elias, porque os 3 estavam em estado e aparência de glória. O texto diz: pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. Lucas 9 diz também que eles apareceram em glória. E a seguir, verso 7, veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. João 5, 24. Lucas diz assim: enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Eu queria perguntar a todos que estamos aqui reunidos: será que temos procurado escutar o que Jesus diz? Eu não sei de você, mas é algo realmente extraordinário você examinar, por exemplo, o Evangelho de João, onde tem muita coisa que Jesus falou. Os outros evangelhos, como é o caso de Marcos, registra também as palavras de Jesus, mas o Evangelho de João é praticamente tudo que Jesus falou. E enquanto que os outros evangelhos registram o que aconteceu e como aconteceu. Então, o Evangelho de João tem mais palavras de Jesus que revelam mais dele. Mas quando eu estou lendo também o Evangelho de Marcos, esse Evangelho tem me abençoado de uma forma extraordinária. Antes de transmitir a palavra para vocês, Deus já abençoou a mim com ela. E é extraordinário ouvir Jesus. Quem estava aqui no início do momento de intercessão, teve o privilégio de ver um vídeo que o irmão Pedro trouxe e que abriu o momento de intercessão. E era um trecho de um filme. Como é que chama o filme mesmo? The Chosen, o Escolhido. Os Escolhidos, né? O Escolhido. E é muito difícil você ver qualquer cena desse filme sem você sentir o desejo de chorar. Chorar porque impacta. Cadê você, Pedro? Eu vi que você ficou impactado também. Você já tinha ouvido, mas mexeu com você também, não mexeu?
É realmente impressionante. É impressionante ouvir Jesus. Eu sei que é um filme, mas são palavras de Jesus. E é realmente alguém que mexe. É impossível você ouvir Jesus e ser a mesma pessoa. Ouvir da sua doçura, das suas palavras, do seu amor, e não ser afetado por isso. Mas é compreensível também, porque ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Eternamente ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O texto diz, e de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, diz o verso 9, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Mais tarde, Pedro escreveu, está registrado na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 16 a 19. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas, engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele está falando desse momento aqui. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando Deus disse, este é o meu filho amado. Ouçam o que ele diz. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus. Isso não foi a primeira vez. Quando Jesus foi batizado nas águas, aconteceu a mesma coisa. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Isso foi dito lá no batismo, e foi dito novamente quando eles tiveram essa visão. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Veja como é bem específico. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, ou seja, o cumprimento das Escrituras do Velho Testamento. E vocês fazem bem em dar atenção a ela como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ele está falando de um entendimento que vai vindo, vai aumentando, vai sendo cada vez maior no interior daquele que ouve o que o Senhor tem a dizer e conhece e se aprofunda no conhecimento do Senhor através da sua palavra. Mais tarde, João, que também estava lá, escreveu, 1 de João 1, de 1 a 3. Primeira epístola de João, capítulo 1, de 1 a 3. Ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, não foi coisa inventada, não. O que contemplamos, e as nossas mãos apalparam e viram que era de verdade, a respeito do verbo da vida.
E ele continua, e a vida se manifestou, e nós a vimos. Ele não disse que Jesus, aquele que tinha vida, ele disse aquele que é a vida. Quando ele diz isso, ele está falando daquele que é o autor da vida, né? E a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna. Ele está se referindo a Jesus como a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Alguém me perguntou essa semana sobre a possibilidade de termos comunhão com incrédulos. Eu disse, olha, nós temos que conviver com os incrédulos, onde for necessário, tratá-los bem, mas comunhão. Comunhão fala de intimidade, fala de compartilhar ideias, ensinos, conceitos do reino, conceitos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso só com quem já recebeu Jesus e creu nele e tem o Espírito de Deus nele. Não há como ter comunhão com uma pessoa que não tem uma experiência com Jesus. Ele diz que nós devemos amar todas as pessoas e o amor deve ser a nossa marca principal. Mas ele está falando aqui, o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. É para que vocês creiam e tenham conosco comunhão, porque não é possível tê-la de outra forma. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós não temos o testemunho de Tiago. Por quê? Tiago teve a sua vida ceifada bem cedo. E em Atos 12, 1-3, diz, por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e aqui Tiago morreu. Tiago, irmão de João. O Tiago que escreveu a epístola de Tiago não é este, é o irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, né? O texto diz, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Ele prendeu Pedro, mas Deus mandou um anjo lá e as portas da prisão se abriram enquanto a igreja estava orando. Na casa de João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. E então nós não temos o testemunho dele, porque tanto Pedro como João deram seu testemunho muitos anos depois. Marcos 9:10 diz, eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Como já dissemos, até então eles não entendiam. Quando Jesus falava sobre isso, e já é a segunda, eu tinha falado de 3 ocasiões que Jesus fala sobre a sua morte e ressurreição. Aqui ele fala sobre a ressurreição, mas então são 4 vezes. Mas não é assunto para agora, não. Depois disso, o texto diz no verso 11, então perguntaram a Jesus, por quê? Os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro, já que eles tinham estado ali com Elias, então ele pergunta, a pergunta que faz é por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro?
Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Respondendo a essa mesma pergunta, conforme o registro de Mateus 17, 11 e 13, diz assim: Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Aí alguns que estão debaixo do engano dizem: significa que João Batista é a reencarnação de Elias. Quem é que apareceu lá no monte? Foi João Batista ou foi Elias? Elias, é o mesmo Elias. João Batista viria com as características, as mesmas características de Elias. Ele pregaria no deserto, ele viveria uma vida de quem mora no deserto e falaria com autoridade semelhante à de Elias, só não fez milagres, porque quem os fez foi Jesus depois de João Batista. Então, quando Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas, essa foi a missão de João Batista. É uma referência bíblica, uma referência às profecias bíblicas do Antigo Testamento. E uma delas é muito clara, está lá em Isaías 43 a 5. Eu estou me referindo ao que Jesus disse: Elias vindo primeiro, isto é, antes dele, restaurará todas as coisas. Isaías 43, 5 diz assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo faça uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, ou seja, todos os vales serão levantados, os montes e as colinas rebaixados, o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. Foi exatamente para isso que João Batista veio. João Batista veio pregando arrependimento, ele veio como precursor de Jesus, aquele que vem na frente, vem antes para anunciar: olha, vem aí alguém que é mais importante do que eu, e de quem eu não sou digno nem de desatar ou atar as correias das alpacas, ou seja, dos seus calçados. E o verso 5 de Isaías 45 diz: a glória do Senhor se manifestará. Uma referência a Jesus. E toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 3, e Marcos 3, onde fala sobre João Batista como cumprimento dessa profecia de Isaías. Também Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, diz: eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual é o grande e terrível dia do Senhor? É o que vimos hoje. É a segunda vinda de Cristo, quando Ele virá para levar a sua igreja e trazer o juízo dele sobre os que não creram. Então, isso se cumpriu em João Batista, e Jesus disse que quando foi feita a profecia, era uma referência a João Batista. Mateus 11, 13, 14 diz: porque todos os profetas e a lei, palavras de Jesus, profetizaram até João. E se vocês querem reconhecer, ele mesmo é Elias,
que estava para vir. Eu digo mais uma vez que não é Elias vindo na forma de João. E o Evangelho de João, aliás, os evangelhos não se contradizem, mas se completam, né? João 1, 19 a 23, João Batista é inquirido sobre quem ele era, afinal. Então, diz assim, a partir do verso 19, João 1, 19 a 23. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram, e você, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, você é o profeta? É porque há uma profecia no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, que fala sobre a figura de Jesus, é uma profecia quanto a Jesus como o profeta. Quem estava aqui no início da oração, o mesmo vídeo é um vídeo do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Então ela diz para ele, vejo que o senhor é profeta, ou que você é profeta, eu não sei como é que ela usou. Porque Jesus disse tudo que ela tinha feito, mas Jesus não era um profeta, Jesus era o profeta. Então perguntaram para João Batista, és tu o profeta? Você é o profeta? E não perguntaram se ele era um profeta. Ele de fato era um profeta, mas ele não era o profeta. Ele respondeu, não sou. Disseram-lhe então, diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ou seja, eu vim para tornar fácil o caminho do Senhor, para preparar o caminho para que ele pudesse vir e fosse ouvido. Ou seja, ele veio como um arauto que vem anunciando, olha, vem alguém aí maior do que eu. Vem alguém aí que existia antes de que eu existisse, ele já existia. Assim nós concluímos, e eu quero ler o versículo 9, 7, outra vez. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia, este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Eu digo para vocês que estão aqui, e quem quer que me ouça agora, ou venha ouvir depois, o Senhor, Deus e Pai, está dizendo, este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E a pergunta que eu faço é, você tem ouvido seu filho, o Filho de Deus, o amado Filho de Deus? Que tempo você tem dedicado para ouvir o que ele, Deus, tem a dizer através do seu Filho? Quanto tempo você gasta com as Escrituras diariamente? E eu pergunto, quanto tempo você tem gasto nas redes sociais? Quanto tempo você tem gasto para ver a vida do outro e saber o que ele está fazendo agora? Você tem ouvido a voz do Filho de Deus? Você tem prazer em ler a palavra de Deus? Nós não podemos amar a quem não conhecemos.
Pedro, na segunda epístola, no capítulo 3, verso 18, diz: antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você precisamos conhecer Jesus para amá-lo, porque Ele é o nosso padrão de vida e comportamento. Não é o crente do lado, não é aquele que vem à igreja e senta perto de mim. Padrão de comportamento é Jesus. Eu sei que eu e você devemos ser imitadores de Cristo. A palavra de Deus nos diz isso. Mas Ele é o padrão, Ele é o modelo. Ele é o parâmetro. Por isso, o Senhor nosso Deus disse: este é o meu filho amado, escutem o que Ele diz. Eu tenho ficado abismado com o fato de que grande parte do povo de Deus não abre esse livro. Ouve, aos domingos se ouve. Quando vem aqui, se vem aqui. A palavra de Deus é pão, é comparada a pão e leite. São alimentos básicos. Se você não se alimentar diariamente, você morre. Quem não se alimenta de Deus e da sua palavra está indo por um caminho em que o inimigo gosta. Então, mais uma vez, eu quero dizer, a seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Ouça o que o Senhor Jesus diz. Ouça o que ele disse e está registrado na sua palavra. E todo o restante das Escrituras também são palavra de Deus. E elas nos alimentam, elas nos ensinam, elas nos encorajam, elas nos levantam, elas nos erguem, elas nos encorajam a prosseguirmos e a vivermos de forma diferente da forma como os demais que não conhecem a Deus vivem. Nós temos que ser imitadores de Cristo, como filhos amados, segundo a recomendação da palavra de Deus.